Fala concurseiro, fala concurseira, vamos dar início à continuação das nossas aulas acerca do Estatuto do Servidor Público do município de Teresina, Piauí, aí para o concurso que você vai estar fazendo no mês de julho, ó, Fundação Municipal de Saúde, certo? O que é que nós vamos estar tratando agora? Vamos continuar a falar sobre penalidades dentro do nosso estatuto, beleza? Vamos iniciar com o nosso material de estudo. O que é que nós vamos falar agora? Nós vamos falar agora sobre suspensão. Nós iniciamos na aula passada com advertência escrita, né? A advertência tem que ser escrita. E agora a gente vai para o quê? Para a suspensão. Eu quero que vocês me acompanhem nesse material, certo? Porque a gente vai dedicar um dos nossos vídeos seguintes para o exercício e prática de questões, certo? Então vamos lá. A suspensão, ela será aplicada em caso de quê? Quais são os casos? Lembra que na aula passada a gente falou sobre os casos em que serão aplicados a advertência? Se você ainda tem dúvidas, volta na aula anterior, certo? Para vocês relembrar o conteúdo. Mas com relação à suspensão, quando que ela será aplicada, professor? Está aqui, ó. Em casos, no caso de reincidência. Reincidência. O que é reincidência? É você praticar novamente. É o acúmulo de ações e de atos repetidos. Então, se você um dia furtou um computador dentro da sua unidade básica de saúde, lá onde você vai trabalhar, se no outro mês, claro, se você foi punido e em uma outra situação você foi pego no flagrante novamente e você vem a ser punido de novo, você já está aí na reincidência, certo? Então a suspensão, ela já é uma punição um pouco mais severa do que a advertência e ela vai ser aplicada aqui, nesse caso aqui, certo? No caso de reincidência das faltas punidas com advertência, certo? Essa reincidência tem que levar em consideração isso aqui, ó. Nas faltas punidas por advertência, tranquilo? E violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. Então, nós temos aqui, ó, só para vocês entenderem. Deixa eu apagar aqui. Vou explicar aqui para vocês entenderem. Nós temos a pena aqui de advertência. Aí nós temos o que? A pena de suspensão. Aí depois nós vamos ter a pena de demissão. Certo? É uma sequência lógica. E aí o que é que a nossa legislação está trazendo? Que nós vamos ter, claro, aqui as penas. Deixa eu só alterar aqui. Nós vamos ter aqui as penas, bem aqui, nesse primeiro ponto aqui. Nós vamos ter as penas de advertências. Então vão ter ações e atitudes próprias para essas punições. Aí nós vamos ter também a suspensão, que nós estamos tratando, e depois a demissão, que nós vamos ver na continuidade desse conteúdo, certo? A suspensão, ela vai ser aplicada no caso de reincidência dessa primeira e nos outros casos que não sejam de demissão, certo? Não seja tão grave a ponto de chegar à demissão do servidor. Tranquilo? E essa suspensão, ela não pode, anota isso aqui, ela não pode exceder 30 dias. Suspensão dentro do nosso estatuto não pode exceder a 30 dias. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Será punido com suspensão de até o quê? 15 dias. Então aqui nós já estamos falando de uma suspensão de até 15 dias. Então aqui já é uma outra situação que você deve ficar atento, porque aqui geralmente
As bancas gostam de trabalhar em suas questões. São as exceções, são as observações, são os parágrafos, né? Então vamos atentar aqui. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, interrompendo a penalidade uma vez cumprida a determinação. Então veja só. A autoridade competente delimitou, deu uma ordem para o servidor, vá lá fazer a inspeção médica. Aí o servidor, bonito, né? Lindo ou linda, maravilhosa, não quer, simplesmente, injustificadamente, ele não quer se submeter a uma inspeção médica determinada pela autoridade. O que vai acontecer? Ele pode ser punido com suspensão de até 15 dias. Tranquilo? Beleza? Nenhuma dúvida. Vamos lá. Próximo ponto. Quando houver, deixa eu levantar aqui. Quando houver conveniência para o serviço público, o que é conveniência? Quando for bom para o serviço público. Quando for bom para a administração pública, certo? Essa penalidade de suspensão pode ser convertida em multa. Por quê? Porque às vezes só tem um funcionário. Vamos imaginar aqui, eu gosto sempre de trazer um exemplo de uma unidade básica de saúde. Eu já trabalhei lá. Vamos imaginar uma unidade básica de saúde que tem 2 auxiliares administrativos, certo? Um pela manhã e um pela tarde. Aí pela manhã ela recebe uma penalidade de suspensão. Aí o que acontece? Se ela for suspensa das atividades e ela não for trabalhar nesse período, o que vai acontecer? Não vai ter atendimento. Então não é conveniente para a administração pública que aquela servidora seja afastada de suas funções. Então o que vai acontecer? Essa suspensão vai ser convertida em uma multa. E essa multa tem um limite, não é de qualquer jeito. Tá aqui o limite em vermelho. Tudo que tiver em vermelho, vocês fiquem muito atentos, tá bom? Ó, o limite dessa multa, ó, na base de 30% por dia. 30% por dia. Anota, grava, aprende isso aqui, certo? 30% do vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer onde? No serviço, meu amigo. Vai trabalhar, vai pagar multa? Vai trabalhar. Por quê? Porque o que importa aqui é a administração pública. Tranquilo? Vamos continuar aqui o estudo do nosso conteúdo. Então, vamos lá. Continuando nossa aula. As penalidades de advertência, suspensão, também a conversão dessa suspensão em multa, elas são todas registradas num documento oficial, uma folha de apontamentos do servidor, certo? E o que acontece? Depois que você leva essa penalidade, seja ela de advertência, seja ela de suspensão, esses registros não podem ficar lá ad eterno, não pode ficar lá eternamente, certo? Então aqui nós temos um prazo para que esse registro fique lá no seu histórico. Qual é o prazo, professor? Está aqui o prazo. Deixa eu delimitar aqui para vocês esse prazo, para vocês anotarem e não terem dúvida. Ó, no decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente. Professor, eu não entendi. Como assim 3 e 5? Eu vou escrever aqui, certo? E aí vocês anotam, tá bom? Deixa só aqui. Só um instante, pessoal. Só um instante. Ó, advertência. Peraí. Advertência. E aí nós vamos ter também multa. Perdão, suspensão. Suspensão. Certo?
Aí o que eu quero que você grave ou anote? É que o prazo para a advertência é quanto? 3 anos. O prazo para a suspensão é quanto? Suspensão é 5 anos. Anota, grava. São informações importantes aí para quê? Para a sua prova, certo? São esses pequenos pontos aí que vai estar com certeza na sua prova aí da Fundação Municipal de Saúde. Tranquilo? Vamos lá, vamos passar? O cancelamento do registro da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Professor, agora eu quero pedir um favor para o senhor. Me explique o que é esse efeito retroativo. Deixa eu só consertar aqui uma coisa para vocês. É aqui, ó. Pronto. Vocês estão vendo agora, né? Aqui, ó. O cancelamento do registro de penalidade não surtirá efeitos retroativos. O que é isso, professor? Vamos lá. Os efeitos desse cancelamento, né, do registro de advertência ou suspensão, só vão valer efetivamente após o cancelamento. Ou seja, se hoje, na data de hoje que você está assistindo essa aula, esse vídeo, vamos dizer que o servidor público, lá do município de Teresina, daqui do município de Teresina, ele vai ter retirado do seu registro a penalidade que ele tomou, né? Que foi de quê? De advertência. Retirou, tá lá. Tá limpo agora. Só que ontem, na data anterior, ou nas datas anteriores, o registro dele estava sujo. Estava lá assinado a advertência. Então, qualquer benefício que por acaso ele teria naquela data, ele só vai ter direito a partir de hoje. Por quê? Porque os efeitos do cancelamento não retroagem. Não volta não, é só a partir de hoje. Tranquilo? Bom, agora nós vamos falar acerca de demissão. Demissão. Isso você vai encontrar lá no artigo 141 aí do Estatuto dos Servidores Públicos de Teresina. E está assim: a demissão será aplicada nos seguintes casos. Aí nós temos aqui os casos em que vai ser aplicada a demissão. Vejamos só. Pegue aí a sua lei e vamos para a leitura. Muito importante que nós vamos encontrar aqui no nosso texto. Veja só. Será aplicada a demissão nos crimes, contra a administração. Deixa eu fazer aqui um destaque para vocês. Deixa eu pegar aqui o amarelo. Crimes contra a administração pública. Se o servidor público cometer crimes contra a administração pública tipificados lá no Código Penal, esse cidadão ele pode ser demitido. Eu sou servidor público, eu não vou perder meu cargo, pois vai nessa. Vai nessa, viu? Vamos lá. Outra situação. Pode ser demitido o servidor que abandonar o cargo. Claro. Além disso, vamos fazer uma leitura aqui mais dinâmica. Além disso, inassiduidade habitual. O que é essa inassiduidade habitual? É o contrário de assiduidade. Assiduidade é a sua continuidade dentro de suas atribuições. É você ir todo dia para o seu trabalho. É você chegar no seu horário. Na verdade, a assiduidade é a presença mesmo. É você ir trabalhar, certo? Outro caso. Improbidade administrativa. O cidadão pode sim ser demitido. Outra situação. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Tem a ver com a conduta moral do cidadão, a ética do cidadão, certo? O servidor público ele tem que fazer valer o status ao qual ele conseguiu através da aprovação em concurso público. Ele agora
é servidor da administração pública. Cuida das coisas de todos, da res pública, né, que a gente chama, a coisa pública. Então, faz claro, óbvio e evidente que esse servidor ele tem que ter um comportamento digno e adequado, certo? Então não pode ter conduta escandalosa dentro da repartição ou incontinência pública. Por quê? Porque ele pode ser demitido por causa disso. Tranquilo? Que mais? Ofensa física em serviço a servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria de outrem, né? Então, o servidor público, ele pode agredir alguém dentro do serviço público? A própria legislação diz que pode, em caso de legítima defesa, ou própria, ou de terceiro. Tudo bem. Agora, se não for por causa disso, meu amigo, ele pode ser demitido. Certo? Muito cuidado com isso. E mais? Aplicação irregular de dinheiro público. Óbvio, né? Quase não acontece. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal de Teresina. Coisa que gestor nenhum está fazendo nesses dias, nesse tempo aqui em Teresina. O que mais? Corrupção, caso de demissão. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas também pode acarretar demissão. Além das transgressões dos incisos inciso 9 ao inciso 16 do artigo 129. Professor, e o que tem dizendo, o que tem nesses incisos aí? Não seria interessante a gente visualizar? É claro, e é isso que a gente vai fazer.